Rio em situação de emergência na saúde pública devido ao avanço do novo coronavírus. Em cidades do interior, o número de casos suspeitos da Covid-19 sobe e leva prefeituras a avançarem com medidas mais duras para evitar a propagação do novo vírus. E ainda, como foi o primeiro dia útil em Petrópolis após o anúncio das medidas de combate ao corona? E a rotina na região dos lagos após as proibições da entrada de ônibus e vans de turismo e do desembarque de transatlânticos. Terça-feira, 17 de março. É notícia, é agora no seu SBT Cidade. Muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda. O nosso programa vai até esbarrar no seu SBT Brasil com as notícias locais de como está a situação do coronavírus no estado do Rio de Janeiro, mais especificamente no interior fluminense. A gente começa a edição de hoje falando que o Rio já está em situação de emergência na saúde pública devido ao avanço do novo coronavírus. Você vai ver agora as medidas restritivas que estão sendo tomadas e que começam a mudar a rotina da população. As informações com Matheus Coelzer. Veja. A cidade do Rio entrou em estágio de alerta devido ao aumento do número de casos de coronavírus. O governador Wilson Witzel decretou situação de emergência no estado. Entre as novas medidas está a determinação de que apenas as praças de alimentação vão funcionar nos shoppings e, mesmo assim, em apenas um turno de 6 horas. Bares e restaurantes só poderão ter 1/3 das mesas ocupadas. Academias serão fechadas. As principais atrações turísticas do Rio também não vão funcionar para evitar aglomerações. O fechamento destes pontos já é sentido por vários segmentos. Reduziu drasticamente nosso faturamento com a circulação menor de turistas nas ruas e os pontos turísticos. O trem do Corcovado, o bondinho do Pão de Açúcar e a Rio Star, maior roda gigante da América Latina, anunciaram que terão as atividades suspensas pelo período inicial de 15 dias. O trem do Corcovado ficará com sua operação suspensa no período de 17 até o dia 30 de março. O bondinho Pão de Açúcar teve suas atividades suspensas pelo período inicial de 15 dias. A maior preocupação, segundo a pesquisa do Instituto Fecomércio, é a falta de consumidores, apontado por 67,5% dos entrevistados. O levantamento mostrou que 57,1% dos entrevistados veem algum risco para o seu negócio em decorrência da disseminação do vírus. O maior receio dos empresários é a falta de demanda por parte dos consumidores, uma vez que muitos fluminenses podem vir a limitar suas saídas. Nesta loja, o movimento já diminuiu. O movimento caiu bastante e, é preocupante. Em contrapartida, o governo do estado vai liberar uma linha de crédito de financiamento no valor de 320 milhões para micro, pequenas e média empresas fluminenses, com carência de 12 meses. O decreto publicado pelo governo do Rio de Janeiro quer ajudar a combater o vírus. Nele está prevista a redução de 50% da frota de trens, ônibus, barcas e metrô. Além disso, também está suspenso o passe livre. A Secretaria Estadual de Transportes do Rio programou uma reunião com as concessionárias que operam barcas, trens e metrô. O objetivo é reduzir ainda mais o volume de passageiros, sobretudo nos horários de pico. Mas o resultado é superlotação por enquanto. Acho que vai complicar mais ainda, porque quem vai ter que trabalhar vai continuar saindo trabalhando, como eu também sou aposentado, mas continuo trabalhando. Então, tenho que pegar, principalmente as pessoas que vão pegar o transporte público. Não está para brincadeira, os casos suspeitos estão aumentando, casos confirmados também. Vamos deixar essa palhaçada de achar que é tudo bobeira de lado? Vamos agir como cidadãos com consciência. Intervalo, a gente volta em instantes. Segura aí. Vem comigo, vem seguindo, você que está aí no interior do estado, aquele abraço carinhoso, Búzios, Cabo Frio, pois é, região dos lagos aí que está com restrições por causa do corona. E vamos para esse assunto, várias medidas também foram tomadas lá nos municípios da região dos lagos, isso para evitar a transmissão do novo coronavírus. Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio,
Por lá, a entrada de ônibus e vans de turismo está proibida e também o desembarque de passageiros de transatlânticos foi suspenso. Tá, os detalhes estão na reportagem do Lucas Madureira, a gente vê agora. Os bombeiros usaram uma viatura com um alto-falante e percorreram várias praias da região dos lagos para pedir aos banhistas para voltarem para casa. Para sua segurança e seus vizinhos, amigos e familiares, volte para casa. A orientação é para evitar a aglomeração de pessoas e prevenir a transmissão do novo coronavírus. Mesmo assim, em Cabo Frio, já passava das 6 da tarde e a Praia do Forte estava assim, movimentada em plena segunda-feira. A força da vontade é mais, né? É muito tempo esperando para vir fazer o passeio, então não teve como adiar. O município decretou a suspensão das atividades turísticas e impôs limite de funcionamento ao comércio, incluindo bares e restaurantes, que a partir de agora terão que fechar as portas até às 10 da noite pelos próximos 30 dias. O prefeito disse que fez uma parceria com hospitais da rede privada para atender as pessoas que eventualmente possam ser contaminadas pelo coronavírus na cidade. Vários hospitais privados e públicos irão trabalhar junto, se por acaso Cabo Frio sofrer uma epidemia do coronavírus. Tranquilizar a população, não temos nenhum caso confirmado em Cabo Frio. Além de Cabo Frio, a cidade de Arraial do Cabo também adotou medidas para prevenir a transmissão do novo coronavírus. Por aqui, o prefeito da cidade proibiu a entrada de vans e ônibus de turismo. Agentes da Guarda Municipal estão a postos para garantir que o decreto seja cumprido. Já em Búzios, a prefeitura suspendeu o desembarque de passageiros dos transatlânticos. Ônibus e vans de excursão também estão proibidos de entrar na cidade. E enquanto essa pandemia não for controlada, toda forma de prevenção é bem-vinda. Lavando as mãos e com a preocupação de não tocar nos lugares e colocar a mão no rosto, no nariz, essas coisas. Olha, a gente tem que cobrar medidas do governo para poder auxiliar esses municípios do interior fluminense. A gente está falando muito de capital, da capital fluminense, das regiões maiores, mas o interior também vai sofrer muito com o baque na economia depois desse período aí, né? Porque o turismo está parado, está travado. Em Petrópolis, hoje foi o primeiro dia útil das medidas de combate ao coronavírus. Pois é, depois que as medidas foram anunciadas. E com o comércio funcionando normalmente e ruas bastante movimentadas, pouca coisa mudou na rotina dos petropolitanos, apesar das pessoas serem orientadas a ficar em casa. O prefeito da cidade, Bernardo Rossi, fez uma coletiva online para anunciar medidas de combate à Covid-19. Veja. Era feriado de aniversário de Petrópolis quando o carro do bombeiro circulou emitindo o alerta. Boa tarde a todos. A Defesa Civil Estadual pede à população que evite aglomerações. Mas hoje, primeiro dia útil da semana na cidade, os petropolitanos pareciam ter ignorado o recado e as ruas do centro histórico ficaram bem movimentadas. Eu estou indo comprar uma mala que eu tenho que ir para viajar amanhã. Eu não posso deixar de ir, então eu estou assim com o coração bem apertado. Mas tenho que fazer isso. A senhora ainda vai arriscar viajar? Vou. Agora mesmo eu vou comprar medicamento, vou no dentista que fez uma cirurgia, vou tirar meus pontos e só sair mesmo quando é necessário. Nas farmácias, lojas de departamento de produtos de beleza, corrida pelo álcool gel, que é praticamente impossível de encontrar. Tentei comprar e está em falta. Não conseguiu? Não consegui. Com a cidade movimentada, esse banco optou por adaptar o atendimento. A entrada era liberada de 10 em 10 pessoas para evitar aglomerações. Não tem jeito, vai ficar todo mundo aglomerado lá dentro. Tem que ir entrando aos pouquinhos mesmo, não tem jeito não, a gente tem que obedecer. Esse cinema também fechou por tempo indeterminado. O letreiro com os filmes que estariam em cartaz está vazio. De acordo com o boletim epidemiológico municipal, são 15 casos suspeitos. 2 idosos que viajaram para o Egito seguem internados em isolamento no Hospital Santa Teresa. O exame para coronavírus desses casos foi inconclusivo e será refeito. Sem casos confirmados, a cidade segue na fase considerada 0 pelo Ministério da Saúde. Durante uma coletiva transmitida online, o prefeito Bernardo Rossi falou das medidas de prevenção tomadas pelo município. Entre elas, o fechamento dos pontos turísticos, parques municipais e naturais pelos próximos 15 dias. No mesmo período, vans e ônibus de turismo também vão ser impedidos de entrar na cidade. Bares e restaurantes vão fechar às 10 da noite. Academias precisam encerrar as atividades às 4 da tarde.
e as aulas das redes municipal, estadual e em universidades seguem suspensas. Tem muitas crianças que dependem da alimentação escolar, né? Então, como tem essa paralisação de 15 dias, a Márcia já está trabalhando aqui em kits que os pais que estejam interessados, que vai ser uma coisa com agendamento, que faça essa entrega desses kits para os pais poderem fazer a alimentação dessas crianças. Na área da saúde, o governo busca diálogo com a administração de hospitais para aumentar a quantidade de leitos disponíveis. Hoje nós tivemos que o Hospital Clínico de Correias, também são os proprietários da antiga Casa Providência, já estão trabalhando mais 47 leitos de UTI e 52 de clínica médica. Mas o município já está conversando com outros hospitais da rede e nós já estamos também trabalhando na nossa própria rede. Ainda como parte do pacote de medidas, está sendo montada essa unidade aqui no estacionamento da UPA do Centro, que vai atender a pessoas com sintomas graves de coronavírus. Ela já vai estar funcionando a partir de amanhã. A ideia é que esses pacientes não tenham contato com os outros que buscam atendimento nas UPAs. As pessoas que tiverem sintomas respiratórios, como falta de ar, serão encaminhadas para esta unidade. Porque são pessoas que vão necessitar de um cuidado mais intensivo e talvez daqui precisam de algum outro tipo de atendimento, tipo internação, isolamento. Então ela vai ser avaliada por essa equipe que vai trabalhar aqui 24 horas a partir de amanhã. Está sendo estudado ainda a criação de um outro ponto de apoio em Itaipava. A orientação ainda é que pessoas com sintomas mais leves de resfriado procurem as unidades básicas de saúde. É muito importante que toda a população evite sair de casa, principalmente os idosos. Também não adianta, por exemplo, você não ir trabalhar ou você não mandar os filhos para a escola e aí faz uma festa em casa ou vai para um parque, né? Vai para locais onde tem aglomeração de pessoas. Então a gente pede para permanecer em casa, quem puder fazer home office, que é o trabalho, né, mais dentro de casa e evitar o mínimo possível andar nas vias públicas. Olha, não adianta a gente ficar aqui falando, não adianta as autoridades, não adianta o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde ficar batendo na mesma tecla se as pessoas não tomarem suas providências, tá? A gente está num momento de tranquilidade, né? Porque você não está vendo gente morrendo do seu lado, você não está tendo uma epidemia. Mas é justamente para evitar que ela aconteça que as medidas têm que ser tomadas. Caso contrário, vamos para caminhos bem complicados. E agora a gente estava falando da movimentação, né, lá em Petrópolis, cenário bem diferente do encontrado pelas ruas da Saara. A falta de consumidores por lá tem causado prejuízos, mas é uma garantia, né, gente, de evitar o contágio aí pelo vírus. Veja só. Nas ruas, o movimento é visivelmente menor. Pouca gente circulando pela Saara, o maior centro de comércio popular a céu aberto do Rio. A gente trabalha todo dia com gringos aqui, então a gente não sabe de onde eles vieram, se eles têm coronavírus ou não. A determinação dos médicos e do governador do estado, Wilson Witzel, é ficar em casa para tentar se prevenir do contágio pelo coronavírus. A medida visa proteger a saúde, mas já está sendo bastante sentida pelo comércio. As pessoas estão ficando mais em casa e está esvaziando a cada dia que passa, está ficando mais vazio o comércio, entendeu? O presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro defende o fechamento de todo o comércio na cidade. Eu acho que deveria fechar, né, por conta da circulação de pessoas, de ter o mínimo de pessoas circulando nas ruas, né, para os trabalhadores ficarem em casa com as famílias, já que seus filhos também não estão tendo aula. O sindicato da categoria vai entregar um documento com sugestões dos funcionários para o sindicato patronal, nesse momento de crise sanitária e financeira. Os supermercados, por exemplo, garantiu o efetivo de atividade essencial, que é 30%, liberando os trabalhadores que estão no nível de risco, né, para que a gente possa preservar os empregos e especialmente preservar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Quem está acostumado a ir ao Saara sabe que aquilo ali ferve de compradores, de consumidores, e agora o cenário é bem diferente. Mas é isso, é o momento de todo mundo segurar a onda para a gente evitar uma onda de mortes. É intervalo, eu volto instantes. Segura aí. Gente, preste atenção nesse recado, hein? Já pensou em colocar a sua carreira profissional em outro patamar? Gente, a hora é agora. Estão abertas as inscrições para a pós-graduação 2020 do Unifar, Centro Universitário de Valença. São 15 cursos disponíveis para você se especializar numa instituição com mais de 50 anos de tradição.
Inscreva-se até 20 de março e garanta 50% de desconto na primeira mensalidade. Então não perca tempo. Acesse unifaa.edu.br. Pós-graduação Unifaa. Você em outro patamar. E a gente vai seguindo aqui para todo o interior fluminense, está todo mundo ligado com a gente, região dos lagos, sul fluminense, Costa Verde, região serrana e regiões norte e noroeste. Olha, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é: suspeitos de estarem com resultado positivo para o coronavírus devem ficar em casa. Algo que gera muitas dúvidas em muitos fluminenses. Afinal, gente, muita gente precisa trabalhar diariamente para poder pagar as contas do final do mês. E agora, como fica? O Jackson Silva foi às ruas para esclarecer esse tema. Veja. Se o trabalhador precisar ficar afastado de quarentena, quem é que paga por isso? Se a ausência for prolongada pela doença, você cai no auxílio-doença, né? Essa questão das escolas, aí nós vamos ter que ver o que vai acontecer. Não há um benefício previdenciário para essa hipótese. Aí o empregador vai ter que pagar o salário, não tem jeito. A Organização Mundial da Saúde recomenda que suspeitos ou casos confirmados com coronavírus fiquem de quarentena por até 14 dias. Até quando vai continuar? Vai parar o quê? 2 meses, 3 meses? O mundo vai parar? O estabelecimento que foi fechado por ordem governamental, não por decisão do proprietário, por uma decisão dele pessoal, mas por ordem do governo, é o caso de cinema, shopping. Esses estabelecimentos eles estão numa situação chamada de força maior. Essa situação admite que até no limite o empregador possa até reduzir o salário em até 25% ou dispensar o empregado pagando metade das verbas. Após o crescimento de números de casos do coronavírus no país e no Rio, as pessoas ainda estão com dúvidas. A gente também precisa pagar as contas, precisa comprar, fazer mercado. Como é que vai ser a solução para isso? Por causa do coronavírus, algumas pessoas tiveram que ficar em casa para evitar a aglomeração, mas todas estão preocupadas com o emprego. Uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro deste ano prevê que será considerada a falta justificada ao serviço público ou a empresas privadas o período de ausência decorrente das medidas adotadas em função do coronavírus, como isolamento, quarentena e realização de exames. Uma mãe que mora, que é sozinha, tem 2 filhos, a escola foi fechada, ela não tem com quem deixar as crianças, ela pode ficar em casa, é uma falta justificada. O empregado que está gripado, com uma suspeita que pode, eventualmente ser o vírus, ele pode ficar em casa, não há como ele correr para o hospital e obter um atestado. É isso, gente. Não adianta, a gente vai passar por momentos difíceis, momento financeiro, só que assim, a questão financeira a gente recupera depois, mas a saúde, a vida não. Então a gente tem que colocar isso em mente e agir como deve agir. Agora outras notícias sobre o coronavírus pelo estado, vamos ao nosso giro. O prefeito de Nova Friburgo, Renato Bravo, se reuniu com profissionais da saúde e das subsecretarias de Finanças e Recursos Humanos para traçar estratégias de enfrentamento ao coronavírus no município. Entre as medidas estão a formação do Comitê Operacional de Emergência em Saúde, a suspensão das férias para profissionais de saúde, assistência social, Guarda Municipal e Defesa Civil por tempo indeterminado. Além disso, as secretarias vão funcionar com esquema de revezamento e os profissionais com mais de 60 anos poderão ser liberados das funções. Nova Friburgo tem 22 casos suspeitos da doença. Na cidade de Teresópolis, há 52 casos suspeitos de coronavírus e pelo menos 32 pacientes estão em isolamento domiciliar. O município publicou um decreto com plano de contingência com medidas preventivas e criou um comitê de crise que acompanha 24 horas a evolução do avanço da Covid-19. A Prefeitura de Campos dos Goitacazes vai suspender a partir de amanhã o atendimento presencial e o expediente externo. Além disso, qualquer servidor público que apresentar sintomas será afastado das funções. E aqueles que fizerem parte do grupo de risco vão trabalhar de casa. Férias, licença sem vencimento e licença-prêmio dos profissionais da saúde, da Defesa Civil, da Guarda e da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social estão suspensas. E em assembleia realizada na noite de ontem, o Sindicato dos Médicos de Campos decidiu suspender por tempo indeterminado a greve iniciada em fevereiro.
Foi liberado do período de isolamento a mulher que foi o primeiro caso confirmado de coronavírus em todo o estado. A paciente, que é moradora de Barra Mansa e havia viajado para a Itália, está autorizada a retomar as atividades normais. Segundo a prefeitura do município, não há mais riscos de contaminar outras pessoas. A Prefeitura de Macaé divulgou a criação do Centro de Triagem do Doente por Coronavírus para atendimento exclusivo a pacientes com quadro suspeito da doença. A unidade vai funcionar 24 horas a partir de amanhã no antigo Centro de Saúde Dr. Jorge Caldas. Em Rio das Ostras, os servidores municipais vão trabalhar em regime de escalas em todos os setores da Prefeitura. A marcação de ponto biométrico também foi suspensa para reduzir o contato em superfícies que podem ser infectadas e transmitir o vírus. E até o final do mês, profissionais que fazem parte do grupo de risco também terão que se ausentar das funções. Esse foi o nosso Giro de Notícias. Vem chegando o SBT Brasil com a cobertura completa do coronavírus em todo o país. Voltamos amanhã. Tchau, até lá.